Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen, eu sou uma das escritoras aqui de Estrangeiras e hoje eu vim compartilhar uma palavrinha com vocês. Então pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre como sermos luz no mundo e entendermos o propósito pelo qual Deus nos fez do jeitinho que a gente é, com cada um com a sua singularidade. E eu quero começar compartilhando com vocês o que diz em Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada um pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Eu gostaria de frisar, primeiramente, nessa questão, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Como que a gente vai... Nossas boas obras devem brilhar. E para nossas boas obras brilharem, de verdade, elas têm que ser genuínas. Pois assim é tocado no outro, nossas obras serão atingidas ao outro. E para que nossas boas obras realmente brilhem, tem que ser algo que vem de dentro de nós, que vem genuíno. E para que a gente consiga fazer algo genuíno, algo de verdade, que a gente entende o propósito daquilo, é somente quando a gente entende a nossa singularidade e o porquê Deus nos fez do jeitinho que a gente é. Nós vivemos uma triste época em que a comparação está presente nos nossos dias. É muito difícil uma pessoa que diga, não, eu não me comparo com ninguém. Principalmente nas redes sociais, ali no Instagram ou feed, parece que todo mundo vive uma vida perfeita e a gente que tem problemas, Mas, na verdade, todo mundo tem problemas, tá todo mundo passando por alguma dificuldade, por alguma luta. E no momento ali todo mundo compartilha coisas boas, o melhor ângulo, a melhor foto. E acabamos tendo uma utopia de que aquela pessoa tem uma vida perfeita, de que só está passando por momentos bons. Sendo que na verdade isso não existe, ninguém está sempre bem, ninguém está passando só por momentos bons. E o que eu queria fazer a gente refletir hoje é que a gente não pode se comparar. Não temos como nos comparar com o outro, porque cada um está numa fase, cada um está num processo. E se a gente ficar se comparando, a gente vai ficar sempre se colocando para baixo e não vamos nos colocar onde a gente deve estar, onde Deus quer que a gente esteja. Não vamos entender a nossa identidade em Deus, porque a gente vai estar sempre olhando a identidade do outro e comparando com a nossa. Esses dias a gente estava conversando aí no grupo do WhatsApp das Estrangeiras e a Giovana, que é a nossa líder, a gente estava conversando sobre comparação e ela disse uma coisa que deu um estalo assim. A gente já sabe aquela verdade que a gente já sabe, mas aí fala de novo, o óbvio também precisa ser dito, E ela disse assim: se Deus me fez dessa maneira é por um propósito. Não há comparação quando entendemos a grandiosa finalidade da nossa singularidade. Porque se você continuar se comparando, você não vai cumprir o seu propósito e nem da pessoa que está se comparando. E nada e nem ninguém tem um propósito como o seu. Você é único, Jesus te fez único. E ninguém pode tirar a essência de você, ninguém pode tirar isso de você. Então você tem que admitir isso e colocar isso como a verdade de Deus, porque isso é a verdade de Deus. Deus nos fez cada um da sua forma, com a sua singularidade, com a sua história de vida. Porque lá no fim, a minha história se conecta com alguém. O que eu passei na minha vida é semelhante a outra pessoa e nisso eu posso mostrar Deus para ela, eu posso falar de Deus para ela, é o meu testemunho. E o seu testemunho, a sua história, o que você viveu na sua singularidade, é o que pode se conectar com outra pessoa. Então, aproveite a sua singularidade, aproveite quem você é, aprenda isso e descubra em Deus cada vez mais, busque Ele, ore e descubra cada vez mais quem você é nele, pois o que Deus te criou para fazer só você mesmo pode fazer. Não sou eu que posso fazer o seu propósito, eu só posso fazer o meu. E essa é a multiforma de Deus, a multiface dele, pois
Ele sabe onde você está, Ele sabe onde Ele te colocou, Ele já traçou o caminho para você. Então, você só precisa se colocar diante dele e entender isso, aceitar isso e amar isso. E sempre que vira o inimigo botando na sua cabeça que as mentiras dele, que não é assim, que o outro vive melhor, que o outro tá bem, que você não tá, que você tá passando dificuldade, que isso, que aquilo, que aquilo, por favor, vai, ore e se concentre em Deus. Diga para si mesmo as verdades de Deus sobre você, aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Pois, que nem eu vi um vídeo da Fabiola Melo recentemente e ela diz assim, quando você declara as verdades de Deus sobre você, elas batem de frente com as mentiras de Satanás sobre você. E isso muda algo dentro de nós, que é o que diz em João 8,32, a verdade vos libertará. Então, a verdade de Deus nos liberta de todas essas amarras, todas essas mentiras. Então, entendendo essa liberdade em Deus, a nossa identidade nele, a gente vai conseguir fazer que as nossas obras genuinamente brilhem no outro, brilhem na vida do outro. E sempre, uma adendo aqui, um parênteses, a gente entende o nosso propósito, a nossa identidade de Deus, isso não vai impedir que o diabo tente, às vezes, colocar a mentira dele na nossa cabeça, mas como eu disse antes, sempre que ele tentar, você pare um pouquinho, se concentre em Deus, ore e repreenda todas as mentiras, pois ele vai estar sempre tentando colocar isso na nossa cabeça e essa não é a verdade, não é o que Deus tem pra nós, então grava isso. Agora que a gente vai começando a compreender o nosso propósito e a luz que a gente carrega, que é Jesus, a gente vai começar a carreira da fé, a carreira que a gente no caminho vai começar a compartilhar com todos, com quem passar por nós, a gente tiver a oportunidade de compartilhar sobre quem ele é, sobre a vida dele e sobre o que ele faz a cada dia na nossa vida. E nessa caminhada a gente precisa, além de ser luz, ser sal também. E como diz ali em Mateus 5, que eu li no início, né? Ser sal e luz no mundo. Então, o que o sal faz? Ele dá sabor para a comida, ele dá um gosto. Então, nós estarmos aqui nessa caminhada e darmos gosto significa que a gente vai ser certo, a gente não vai ser mais ou menos, a gente vai dar sabor, a gente vai ter certeza do que a gente está compartilhando. Então, ser sal e luz é isso, é iluminarmos, é compartilharmos mais de Jesus, é sermos firmes no que a gente tem, na nossa convicção de fé. Entende? Ser sal é isso também, é ser firme no que a gente acredita, no que a gente compartilha dele. Então, e nesse caminhar e nesse andar, a gente compartilhando com os outros sobre ele, compartilhando o nosso propósito, a gente vai mostrando ao outro que entregou o seu único filho por nós, pela humanidade, para que a gente tivesse livre acesso a ele, para que a gente conhecesse a ele, e tudo isso dá um sentido à nossa vida, pois com o livre acesso ao Pai a gente consegue encontrar o nosso propósito, a gente consegue entender o porquê que Deus nos criou, o porquê que Deus nos fez. Então, isso a gente compartilha com o próximo e assim a gente vai compartilhando o que a gente aprende com Deus, o sentido que Ele tem dado à nossa vida a cada dia. E isso vai dando sentido à vida do próximo, e o próximo, depois que ele compreender isso, que há algo maior, que Jesus foi entregue por nós, que Ele morreu para libertar ele, para salvá-lo, para restaurar, e Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Depois que ela entender isso, ela vai compartilhar com outro e outro e outro. E isso vai gerando uma cascata maravilhosa de pessoas que começam a compreender o que Deus faz e o propósito, qual o sentido da vida. E isso vai perpetuando e por anos sendo compartilhado através do outro. E assim, o reino de Deus vai sendo estendido a todos. Então, dando uma resumida no que eu queria compartilhar com vocês que é sobre essa caminhada, sobre entendermos o nosso propósito, é sobre brilhar e iluminar. O que significaria o brilhar? É brilhar para nós mesmos, entender o nosso brilho, entender
nosso valor, reconhecer o nosso valor diante de Deus, reconhecer a nossa identidade, o nosso propósito diante de Deus e a graça dele sobre a nossa vida, sobre a misericórdia que se renova a cada dia. E iluminar é entender que a gente, nessa caminhada, a gente precisa ser luz e ser sal nesse mundo, a gente precisa compartilhar sobre quem Jesus é, sobre a graça dele, sobre a sua grandiosidade, sobre o cuidado dele a cada dia por nós, sobre mostrar ao outro que tem uma saída, tem um caminho, e é ele, é Jesus. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha falado do seu coração. E quando as coisas ficarem difíceis, quando a caminhada ficar cansativa e você achar que não tem mais forças para nada, olhe para Jesus, olhe para a cruz dele, pois a cruz é o caminho, é o que vai lhe dar um norte para onde há descanso verdadeiro, para onde há significado, onde há amor. E é somente ali, somente aos pés da cruz, que a gente tem nossas forças revigoradas. E que, mais uma vez, Deus vai nos lembrar as verdades que Ele tem sobre nós. Então, é isso. Espero que tenha ficado seu coração. E Deus nos abençoe. Segue a gente lá no Instagram, Estrangeiras. Tá? Eu vou deixar aqui isso aqui. E é isso. Se inscreva no nosso canal e curta o vídeo.